Faça oração. Eu não sei essa música. Faça oração. O caminho, Senhor. Essa gata, viu o que tá ali fazendo? Olha. A Bíblia. A Bíblia. Oração, hora da oração. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito. Você tá inchado, você é cachaça, viu? Cuida ele pra tu ver. Sozinhos para um lugar deserto. Você é cachaça, Marcelo Rossi. Havia de fato tanta gente chegando e cachaça. saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Tinha tempo pra beber. Comer não, é pra beber tinha. Viram partir e reconheceram que eram Você tá eles, inchado, pô. saindo de todas as cidades, correndo a pé e chegaram lá. Aquela bicha tá ali na frente, ó. Ao desembarcar, Aquela bicha é mara. numerosa multidão, Olha como ele tá inchado, pô. Isso é cachaça, meu irmão. porque eram como ovelhas sem pastor. Isso é cachaça, Começou, sabe? pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Amém. É o que ele disse. É Gabriel que sabe quando fala dele. Pega o violão pra acompanhar. Fala comigo. Os aviãozinhos bateram de dois em dois. Os aviãozinhos bateram de dois em dois nas torres gêmeas. Bum. Onde é?